Todas estas paisagens são paisagens humanizadas. Todas estas paisagens foram criadas pelo homem. Nas palavras de Francisco Caldeira Cabral, a arquitetura paisagista é a arte de ordenar o espaço exterior em relação ao homem. Mas para entender o significado destas palavras, é necessário compreender o que elas implicam. Criar jardins e paisagens é possivelmente uma das mais antigas manifestações da arte. No entanto, a arquitetura paisagista como profissão conta com pouco mais de 150 anos de existência, sendo uma das suas primeiras obras o Central Park, construído em 1860 em Nova York pelos primeiros arquitetos paisagistas dos tempos modernos, Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux. Embora se tenha manifestado antes, em obras tão importantes como o Jardim do Palácio de Versalhes ou o Castelo de Vaux-le-Vicomte, do paisagista André Lenotre. No entanto, só muito recentemente começou a tornar-se mais conhecida. Não é por isso de estranhar que a maior parte das pessoas, não só em Portugal, mas em todo o mundo, não tenha uma noção clara do que é um arquiteto paisagista e a sua intervenção. Para além disso, o homem sempre teve uma relação complexa com a natureza e a paisagem. Uma relação de amor-ódio que nos levou muitas vezes a não ter o devido cuidado com o território e com a organização da paisagem. Esta relação na cidade motivou a criação de vários conflitos. O que é afinal a arquitetura paisagista? Entendemos a natureza como não propriamente como um inimigo, mas como um risco, como uma espécie de mãe severa que tanto acaricia como castiga e portanto, este entendimento leva-nos a um estado de sobreaviso constante em relação aos seus perigos, em relação aos seus riscos, em relação às suas imperfeições. O outro entendimento é um entendimento da natureza perfeita, que evidentemente é verdade em si mesma, a natureza é perfeita em si mesma, só não é perfeita como espaço de vida do homem. Eu creio que este conflito é um conflito que, através do projeto de arquitetura paisagista, é resolvido. O arquiteto paisagista é aquilo que a sociedade hoje em dia definirá como alguém capaz de ser um especialista da generalidade e que alguém que tem que ser capaz de mudar de escalas com alguma frequência, mas percebendo sempre que o trabalho que está a fazer é um trabalho em benefício dos outros. A arquitetura paisagista não é uma especialidade, é uma profissão generalista. E é generalista porquê? Porque em vez de aprofundar cada um dos temas com que lida, ele chega só ao ponto de poder comunicar com os vários especialistas. Tenho aprendido imenso com os arquitetos paisagistas. Há uns anos, numa mesa redonda, quando perguntavam aos presentes qual era a originalidade da arquitetura portuguesa, o que é que eu poderia identificar, e eu arrisquei dizer que provavelmente uma das coisas era tudo o que tínhamos aprendido com os arquitetos paisagistas, dois dos quais estavam sentados à mesa e presentes nessa mesa redonda. E tenho essa convicção que não só eu, mas todos os arquitetos aprendemos imenso com os arquitetos paisagistas.
Os arquitetos paisagistas tendencialmente têm uma cultura mais aberta e mais abrangente e mais atenta a muitos temas diversificados do que a maior parte dos arquitetos, que estão muitas vezes mais condicionados pelo enquadramento profissional da sua atividade, que os torna especialistas em certas coisas. E eu acho que há uma coisa que tem a ver com essa ideia de um crescimento. Eu acho que o crescimento num trabalho de um arquiteto faz pelo reconhecimento da importância da paisagem e dos elementos naturais. Não é? Eu diria que há 20 anos uma árvore não era para mim um elemento central e hoje é. E esse lado de compreender esse valor é evidente uma estrada, posso dizer que vem pela influência dos paisagistas com quem trabalhei, e esse diálogo é um diálogo crucial. Na verdade, não entendemos a dimensão fundamental da paisagem e da arquitetura paisagista. Quem projeta afinal o espaço em que nos movemos diariamente nas nossas cidades e meios rurais? Sabemos que quem projeta os edifícios, casas e museus é o arquiteto. Então por que não sabemos quem projeta o território, o espaço público, jardins e parques? As paisagens humanizadas? Do primeiro ao último projeto de referência, decidi fazer um percurso pela arquitetura paisagista através de encontros, fotografias e memórias, numa tentativa de desvendar todas estas preocupações e o legado da profissão em Portugal. A arquitetura paisagista não nasce de um dia para o outro. Tem uma história a ela associada, mas a forma como nós a contamos, a arquitetura paisagista no seu sentido moderno, nasce de facto com o professor Francisco Caldeira Cabral. Fui assistir a uma aula do professor Caldeira Cabral e fiquei apanhado pela arquitetura paisagista, porque o professor Caldeira Cabral era uma pessoa brilhante e era muito fácil de entender aquilo que ele dizia. Portanto, eu estaria no segundo ano de Engenharia Agronómica, de Agronomia, e saímos das aulas do professor Caldeira Cabral entusiasmados, porque aquilo que ele dizia era qualquer coisa que nós compreendemos muito bem, que se relacionavam com questões que nós não conhecíamos na altura, mas que nos apareciam com uma limpidez e com um entusiasmo fantástico. Era um professor que nós sentíamos que estava muito longe ao nível do conhecimento. Era um mestre, verdadeiramente um mestre. O Estádio do Jamor foi, de facto, o primeiro projeto do professor Caldeira Cabral em Portugal. Estava subjacente a todas as suas intervenções o respeito com a natureza, o desenhar com a natureza e não contra a natureza. O exemplo do estádio é, de facto, fantástico porque tirou partido do relevo existente e adoçou à encosta, ao contrário daquilo que estava projetado. Todo aquele conhecimento que ele vai trazer da escola paisagista alemã vai generosamente oferecê-lo, não é, ao país. Portanto, como sabemos, ele está em Berlim com uma bolsa do Instituto de Alta Cultura e vai querer, de algum modo, pagar essa dívida ao país. Foi muito controverso porque havia outras propostas para o Estádio Nacional. Tinha havido uma competição entre 3 gabinetes de arquitetura, digamos assim, e quando foi pedida a opinião ao Caldeira Cabral sobre esses projetos, o Caldeira Cabral discordou da opção de colocarem o estádio em pleno Vale do Jamor, que não se devia ocupar o vale. O vale, no fundo, era o caminho da água, aquelas lições básicas da arquitetura paisagista. Portanto, o vale é sagrado, o vale fica livre, enfim, para todas as drenagens hídricas, para as drenagens atmosféricas, para a acumulação da água no solo, enfim, para todas essas funções, e, portanto, não devemos construir no vale. E ele encontra uma solução de meia encosta e desafia, criticando a solução
do estádio enfim, à romana, e propõe uma solução de um estádio à grega, integrado na paisagem, que se abre sobre a paisagem e não, digamos, o estádio fechado. A escola que nós frequentámos era muito fundada, cá está, nessa lógica do Caldeira Cabral e daquilo que ele tinha trazido. Nós não tínhamos essa consciência total, era uma coisa muito espontânea. E os princípios ecológicos são fundamentais no desenho paisagista português. Esta arquitetura paisagista que nós aprendemos é aquela que é uma arquitetura paisagista fundada numa lógica de conhecimento ecológico, à qual depois se instala e associa a arte de delinear os espaços, de os esboçar, de os tornar mais ou menos atraentes, para que eles cumpram funções também de revelação e de avanço do entendimento humano sobre essa maneira de viver e maneira de fruir e de acrescentar cognição e conhecimento. Para que a minha missão na Alemanha seja proveitosa, é preciso que eu não vá dirigir uma repartição para o que não me sinto vocacionado, mas sim criar uma escola que nos dê colegas para trabalhar connosco. Isto foi uma atitude que foi julgada um pouco estranha. Eu lembro-me que um outro professor, que tinha sido meu professor também, uma vez me chamou e me disse: mas o Caldeira Cabral, para que é que você quer arranjar concorrentes? Digo: não quero arranjar colaboradores, é uma coisa completamente diferente. E assim começou. Será, portanto, a geração seguinte de arquitetos paisagistas, formada por Francisco Caldeira Cabral, que irá estabelecer a ponte com a geração dos arquitetos da modernidade emergente. Nomeadamente por Edgar Fontes, Gonçalo Ribeiro Teles, Álvaro Dentinho, António Viana Barreto, entre outros. Caldeira Cabral era um homem que conhecia as paisagens, não é? Que conhecia a formação das paisagens, que tinha uma visão histórica. Ribeiro Teles, Viana Barreto, outros, são personagens que introduzem essa dimensão cultural. Então a nossa escola tem essa grande originalidade e especificidade, que é, em simultâneo, ter uma visão ecológica da paisagem, mas ao mesmo tempo ter uma visão culturalista da paisagem. A geração logo a seguir foram um conjunto de pessoas, eu diria, escolhidas a dedo pelo professor Caldeira Cabral, de certa maneira, pessoas muito inteligentes, com muitas capacidades e que se integraram a partir desses fundamentos dados pelo professor Caldeira Cabral, também se libertaram e seguiram as suas vias, mas no essencial, enfim, seguindo esses conceitos fundamentais, não é? O bairro da Encarnação, Alvalade e depois o Restelo são as três áreas de Lisboa onde os arquitetos paisagistas intervêm prioritariamente na cidade nos primeiros anos na década de 1950. Eu considero que são duas épocas de glória de trabalho dos arquitetos paisagistas, os anos 50 e os anos 60. Não podemos esquecer aqui uma figura de uma importância maior, claramente, e o seu legado, sob esse ponto de vista, é sobretudo nos seus textos, António Viana Barreto. Arquiteto paisagista da primeira geração, ganha em 1952 o projeto do enquadramento da Torre de Belém. Foi um projeto, foi um dos primeiros projetos que o meu avô fez. Tinha algum orgulho naquele projeto. Tem aquele sistema funciona muito com o sistema de vistas, o sistema também de caminhos, são caminhos pendulares ao longo da proposta. As propostas nunca são de enfiamentos de vistas obrigatórias. Gonçalo Ribeiro Teles pensa em 1959 o Parque da Capela de São Jerónimo com uma relação intrínseca e inspiradora com a Torre de Belém. Esta relação com contornos históricos entre o projeto de Ribeiro Teles da Capela de São Jerónimo com o projeto de António Viana Barreto para a Torre de Belém motivou uma cumplicidade profissional entre os dois que mais tarde se revelou num projeto fundamental para a cidade de Lisboa. Repare, você que adivinha, antecipa aqui claramente aquilo que depois foi uma Gulbenkian e tudo isso. Por isso é que eu digo que estes 15 anos é um percurso para chegar à maturidade do projeto da Gulbenkian num diálogo, digamos, de igual para igual com a arquitetura. Todas as culturas têm os seus momentos únicos
E Portugal teve um desses momentos na altura da criação da Fundação Calouste Gulbenkian, motor de arte e cultura em Portugal. Este edifício, classificado Monumento Nacional no seu conjunto, obra de 3 arquitetos portugueses, Alberto Pessoa, Pedro Cid e Rui Adalguia, é uma referência da arquitetura em Portugal. Influenciado pela arquitetura de Corbusier e Niemeyer, é um emblemático complexo de edifícios sublimemente integrados na paisagem e no meio do seu parque. Autoria de António Viana Barreto e Gonçalo Ribeiro Teles. O maior caso de sucesso é o Jardim da Fundação Gulbenkian. Acho que é dos espaços mais requintadamente concebidos, com todos os princípios, enfim, que a Escola Portuguesa de Arquitetura Paisagista desenvolvia. E, na verdade, o Jardim da Gulbenkian cria e fixa, num certo momento da cultura portuguesa, uma linguagem absolutamente de ruptura com aquilo que era a ideia de um jardim, não é? E essa espécie de liberdade permitida pelo exemplo, deixa-nos pensar e desenhar, atrevermos a desenhar de uma maneira bastante nova e bastante diferente. Eu vou dizer isso também com graça, que o Gonçalo Ribeiro Teles e o meu avô fizeram os dois o jardim, portanto, um começa e outro acaba, outro acaba, outro começa. Portanto, isto, o meu avô sempre foi muito claro, sempre foi uma coisa que foi dos dois, e eu acho que eles conseguiram aqui uma coisa extraordinária. Criaram paisagem. Isso é um bom bocado mais do que fazer um jardim. Uma das coisas que me agrada muito na Gulbenkian, e por isso é que a pessoa volta, não é? É a antecipação da surpresa. Isso é uma coisa que me entusiasma muito. Essa questão que estavas a dizer de criação de zonas, a criação de camadas, estávamos há pouquinho a falar também das mutações que o jardim sofre, não só ao longo do ano, mas ao longo do dia. É um jardim que é diferente todos os dias. Temos um jardim moderno, mas que recupera muito do que é a tradição, posso dizer, paisagística portuguesa. Não só de um ponto de vista espacial, não é? A montanha, o rio que desce entre pedras, o plano de água que representa de alguma maneira o mar, os prados, quer dizer, todas essas configurações são figurações da paisagem portuguesa. A Gulbenkian é uma inspiração fundamental na cidade de Lisboa. E porque é exatamente a tradução desta relação perfeita entre construção, entre aquele betão, aquele bronze, e o jardim. Coisa que me deixa sempre fascinado na Gulbenkian, que é uma coisa que tem a ver com os jardins e tem a ver com a construção, que é nós estarmos sempre à cota do jardim, sejamos nós a que cota tivermos, não é? Nós vamos descendo, não é? Quando chegamos ali ao Grande Hall, vamos descendo, e na verdade estamos sempre à cota do jardim. Ao percorrermos os espaços da sede da Fundação, o parque entra pelas suas janelas com todo o seu esplendor, apaziguando-nos a mente e aproximando-nos da paisagem e da estética da natureza, como se de uma tela se tratasse. A integração na paisagem envolvente, como refere Gonçalo Ribeiro Teles, feita através da sua vegetação, é disposta de forma a termos uma ténue percepção da cidade à volta da Fundação e sentirmos ao máximo a pujança da natureza, envolvendo assim o visitante numa maior experiência de libertação e escape do extenuante ritmo citadino. É assim que nos podemos sentir quando visitamos a Fundação. Uma fantástica experiência de refúgio natural, um retorno à paz amenizadora que normalmente só encontramos quando nos afastamos das grandes urbes e regressamos ao ambiente natural. A deambulação, o movimento do prado e o murmúrio da água. Coisas simples, mas raras. Talvez seja essa a razão pela qual, ao deambular pelo parque, o descobrimos pleno de vida, de encontros, de identidade e de memórias. De histórias trocadas ao sol e ao vento, de amenidade e de felicidade, sendo ao mesmo tempo um palco das mais diversas experiências culturais e artísticas. Como qualquer outro jardim, também este é um ecossistema artificial, uma paisagem humanizada. Se a primeira geração teve a oportunidade de projetar e construir espaços verdes, sobretudo em Lisboa, a geração saída da escola no início dos anos 70
e todos os que nesta fase trabalhavam na profissão tiveram um papel importante, particularmente no ordenamento do território e na gestão de áreas protegidas. Portanto, o ordenamento do território é o início, é a construção de uma identidade, é a construção de um país, é uma filosofia, é colocar as coisas certas no lugar certo, muitas delas que têm que perdurar ao longo dos tempos. É o que permite estabelecermos as grandes visões e estabelecer o grande desenho da paisagem, que depois tem que ser concretizado através de instrumentos de projeto, instrumentos de gestão, instrumentos de manutenção da mesma. O ordenamento do território é a gestão da interação homem-espaço natural, através da criação de modelos de desenvolvimento para a ocupação humana, assegurando a preservação de recursos limitados. Nos anos 60 e 70, o país apresentava vários problemas a nível do ordenamento do território. António Viana Barreto, em colaboração com Álvaro Dentinho e Albano Castelo Branco, são encarregues de elaborar o Plano de Ordenamento Paisagístico do Algarve. Um exercício pioneiro no país que define como objetivos fundamentais a alcançar a defesa e valorização da paisagem rural e urbana. Recomendava-se a concentração da expansão urbano-turística e, por consequência, a salvaguarda de largos tratos de paisagem natural. No entanto, no Algarve e um pouco por todo o país, assistia-se a um desordenamento generalizado do território. Procurava-se construir nos terrenos com melhor localização, ocupando-se leitos de cheia ou encostas, independentemente de se continuar a desafiar os fenómenos naturais. Em 1967, ocorre em Lisboa uma tragédia que afeta toda a cidade, trazendo novamente à discussão pública os problemas relacionados com o mau ordenamento do território. As cheias de Lisboa causaram centenas de mortes, e as causas desta tragédia são várias. Gonçalo Ribeiro Teles aparece a falar sobre esta problemática, explicando o desordenamento e as origens das cheias. Ora, muito bem. As águas que correm nos rios e ribeiros são provenientes da chuva. A chuva cai sobre a cidade e cai sobre o campo. A cidade e o campo são construções do homem. A sua construção ou é sábia e positiva e em benefício da comunidade, ou profundamente negativa e em benefício apenas de alguns. O que se passou, de facto, nas inundações a que nos estamos a referir é, em grande parte, a obra negativa do homem. Se a mesma queda pluviométrica que se verificou em 67 se verificar nos nossos dias, podemos ter a certeza, como não se emendou a mão a esse sentido negativo de construção da paisagem, podemos ter a certeza que as consequências hoje são mais nefastas do que foram então. Poderemos construir uma encosta, esta encosta tem um rio que corre no vale, não é? Evidentemente que o agricultor aproveitou as melhores terras para sequeiro ou para pasto do alto, pouco declivosas, mas quando o declive passava a ser mais evidente, geralmente deixava-as estar revestidas da floresta climace, isto é, da floresta espontânea, que provocava uma infiltração da chuva e defendia o solo do arrastamento provocado pelas grandes chuvadas. Esta água que se infiltrava nesta zona de floresta iria mais tarde surgir também na própria linha d'água, mas cá estamos nós a reter o movimento da água no solo. Mas suponhamos que o homem, à espera de lucros imediatos ou sugestionado por grandes lucros em extensões enormes, resolve substituir a mata ou todo o sistema por exemplo, por uma floresta degradante como o eucaliptal, nestas zonas declivosas e extremos, que não cria as condições para que se dê esta infiltração. Então, o que é que se dá? Nessa altura, todo este solo é arrastado, a água não se infiltra e nós vamos ter, evidentemente, quando a cheia chegar, quando vier essa queda pluviométrica anormal, não é? Que, neste caso, apenas encobrirá num espaço de tempo muito longo o chamado leito de cheia da várzea, vamos ter um caudal num espaço de tempo muito mais curto, muito mais violento e muito maior.
Estão a ver que a impermeabilização deste vale irá prejudicar grandemente o escoamento das águas junto à calçada de Carris. São problemas destes gravíssimos que muita gente não entende, porque, enfim, há problemas que parecem ser de progresso, que é preciso construir, mas não é construir de qualquer maneira, nem da maneira anárquica como se está a fazer em muitas situações de Lisboa. O 25 de Abril foi um momento histórico em Portugal. O processo democrático nascido com a Revolução marcou igualmente uma nova etapa na história da arquitetura paisagista. A abertura da sociedade para novas ideias e novas formas de pensar abriram outros caminhos que influenciaram também a paisagem portuguesa. Nuno Portas, como secretário de Estado do Urbanismo, envolveu arquitetos e arquitetos paisagistas portugueses numa iniciativa única de habitação e transformação da paisagem urbana chamado SAL. Foi uma experiência pioneira no contexto europeu, que, em colaboração com as populações, tinham por objetivo enfrentar as prementes necessidades habitacionais de comunidades desfavorecidas em todo o país, resultantes de anos de problemas a nível de habitação e ordenamento do território. Não tenho dúvida nenhuma que o 25 de Abril é uma etapa nova, do desempenho dos arquitetos paisagistas em Portugal. Gonçalo Ribeiro Teles, ao ser secretário de Estado de Ambiente, mais tarde ministro, ele entra num quadro, numa paisagem política, como diriam hoje, não é? Ele entra num quadro, portanto, e num mundo de relações e de relações de forças de poder, muito interessante, e onde ele introduz o discurso de Caldeira Cabral na linguagem política. A sensibilidade ambiental emergente desde o princípio dos anos 70 leva o professor Gonçalo Ribeiro Teles a introduzir novas políticas no domínio da conservação da natureza, do ordenamento do território e do ambiente, nomeadamente através da criação da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional em 1983. A Reserva Ecológica Nacional é uma estrutura biofísica que protege áreas com valor e sensibilidade ecológicas. E a Reserva Agrícola Nacional é um conjunto de terras que apresentam maior aptidão para a atividade agrícola. Políticas que foram ao encontro do discurso de Caldeira Cabral sobre a necessidade do equilíbrio biológico da vida humana no território, salvaguardando terrenos a nível nacional onde não deverá ocorrer construção. E não há nenhum país da Europa que tivesse, nessa altura, uma legislação como a da Reserva Ecológica Nacional, que reunia todas as áreas com interesse para o funcionamento da paisagem. Portanto, esses dois diplomas foram importantíssimos. Depois, em termos de processo de delimitação, implementação, fiscalização, etc., não funcionou tão bem, até porque era o Ministério do Ambiente que tinha obrigação de delimitar a Reserva Ecológica Nacional, não o fez e atirou essa competência para os municípios no âmbito dos planos diretores municipais. Houve a possibilidade de estar junto num momento fundacional, do novo momento da República, digamos assim, não é? No fim de uma guerra colonial, de tudo isso, ainda depois o Fundo Monetário Internacional vai entrar em Portugal, a hipótese de entrarmos para a União Europeia, para as comunidades económicas europeias, era uma coisa ainda um bocadinho vaga, não é? Era uma incerteza enorme e, portanto, tudo isso vai acontecer e, claramente, os arquitetos paisagistas têm um papel importantíssimo nesses momentos fundacionais. A abertura da democracia e a entrada de Portugal na CEE abriram novas portas para o desenvolvimento económico. Em 1992 é apresentado um projeto para a realização de uma exposição mundial na cidade de Lisboa, tendo como tema os oceanos, um património para o futuro. A Expo 98 viria a ser construída na zona oriental de Lisboa, que virá através dos anos uma degradação crescente.
A Expo representa, enfim, em grande escala, em grande dimensão, um espaço absolutamente inovador à beira-Tejo, portanto, prolongando o que era a vocação ribeirinha da cidade de Lisboa, pelo menos até ao século XIX, não é uma cidade que se fazia com o seu rio e que se mantinha interessante, forte e maravilhosa nessa relação. A Expo vai, de algum modo, fechar, não é, em arco entre Belém e Chabregas e Expo, fechamos, digamos, o passeio ribeirinho da cidade, enfim, com consequências muito, muito positivas. Correspondeu a uma transformação muito intensa e muito profunda de uma parte de Lisboa. Nós estamos na zona mais oriental da cidade, estamos no extremo, no limite da cidade, e estamos num lugar que era lido, era interpretado como o fim, o limite, o fim. Portanto, uma zona sem qualquer interesse, uma zona industrial, uma zona danificada, poluída, solos poluídos, resíduos de uma paisagem industrial já quase totalmente abandonada. E, portanto, quando se faz a transformação de uma zona tão extensa, estamos a falar de centenas de hectares, num novo centro urbano, isto representa uma mudança muito importante. Marcou também uma nova era em relação à visibilidade do trabalho. De repente passou-se de uma condição de visibilidade muito modesta e muito doméstica, portanto falava-se das coisas de Portugal em Portugal, e de repente passou-se a falar das coisas de Portugal no mundo todo, não é? Através de um reconhecimento da qualidade do que se fez, a própria Expo tornou-se num exemplo de sucesso. Foi uma afirmação do espaço público na cidade de Lisboa, no espaço público na sua relação também com o rio e com a paisagem natural, não é? A valorização do que é este maravilhoso estuário do Tejo. Eu creio que vem na sequência da atenção que a cidade, desde o final do século XIX, deu ao espaço público, não é? Lisboa é uma cidade de miradores, de relação de vistas, e que na Expo, portanto, foi, digamos, o final de milénio, tratando já um pedaço de cidade virado para a nova mobilidade, virado para um usufruto diferente do espaço público, não é? Para correr, para andar, para passear, portanto, e a variedade extraordinária de jardins ou de espaços verdes que temos hoje na Expo é a confirmação disso. Contagiou o país todo, não é? A partir daí há uma onda de novo desenho, de nova invenção, de novos espaços públicos, com todos os riscos que o novo tem, mas com todas as qualidades de introduzir efetivamente padrões renovados, padrões de excelência em relação àquilo que se vivia. A Expo 98 foi um caso indiscutível de sucesso. As pessoas passaram a ficar mais exigentes com a qualidade do espaço público. Mudava-se assim radicalmente a forma de viver o centro citadino e a relação com o rio. E este exemplo levou à criação de novos espaços públicos de qualidade um pouco por todo o país. O antigo estaleiro de construção das naus portuguesas é hoje uma surpreendente praia fluvial e um dos espaços públicos mais usados na cidade. É um dos exemplos mais emblemáticos em Portugal do trabalho de arquitetos paisagistas em espaço público. É de facto uma zona onde permanecia os enrocamentos, enfim, ninguém se lembra já desse lugar porque era um lugar absolutamente esquecido. E aquilo que foi talvez a qualidade maior foi transformar aquele lugar num lugar que, por um lado, nos repõe em contacto com uma memória daquele lugar, o arsenal da Ribeira das Naus. Hoje vemos a doca, vemos as docas que foram escavadas, houve trabalho de arqueologia, vemos a zona das rampas e temos uma relação diferente com o rio. Diferente porque se construiu um espaço que, de alguma maneira, amplia aquele grande arquétipo que é o Cais das Colunas, não é? Aquela rampa que desce em degraus suaves até ao rio. E as pessoas reconheceram-no de tal modo que o passaram a utilizar de uma maneira bastante intensa. Foi um processo que eu considero exemplar em termos dos processos de construção de espaço público da cidade de Lisboa. Foi um processo que
criou uma condição que até agora ainda não tem nenhum eco, que é esta condição de ser uma praia, não é? Então esta ideia de um toque na água que não é um cais, não é? É uma circunstância de rampa, onde se lê a variação das marés de uma maneira muito mais evidente, muito mais clara. As rampas, no fundo, este espaço desenha duas linhas de costa, desenha a linha de costa do passado histórico pelos apontamentos que faz da doca da Caldeirinha, das rampas de construção naval, das rampas de varamento de barcos e da doca seca. Portanto, redesenha-se a linha de costa histórica e depois desenha-se a linha de costa do futuro, não é? Se pensarmos bem, aonde é que em todo o centro histórico da cidade podemos ver pessoas deitadas no chão ao sol, na relva ou nas rampas de betão que descem para o rio. Quer dizer, não temos esse tipo de comportamento, esse modo de estar. E, portanto, há uma transformação nos hábitos e nas formas de apropriação do espaço público que também ali foi potenciada dessa forma. Outra das dimensões relevantes do trabalho dos arquitetos paisagistas é no projeto de parques urbanos, sendo o Parque da Cidade do Porto um dos seus exemplos mais reconhecidos. Provavelmente não existe outro espaço verde em Portugal que represente tanto para uma cidade como o Parque da Cidade do Porto. Em 1982, a convite da Câmara Municipal do Porto, o arquiteto paisagista Sidónio Pardal inicia os trabalhos de concepção do parque. A paisagem transcende o seu espaço, apropria-se dele e transporta-o para o domínio do pensamento, sem pretender imitar a natureza, mas perseguindo o imaginário do belo natural. O parque resulta de uma profunda transformação do sítio através da modelação do terreno, que dão forma aos lagos, expondo a toalha freática. O projeto foi acompanhado de estudos sobre a história da arquitetura paisagista, com destaque para a escola paisagista inglesa e alemã. Grande parte da história da arquitetura paisagista na Europa não é conhecida. Há aqui um apagão. Os desenhos para Sheringham, que é uma obra notável, que aliás é reproduzida no artigo do Financial Times, e temos aqui o antes e o depois. E esta abertura de vista para este vale é notável. Portanto, é uma operação de modelação de terreno que transfigura completamente o sítio e a arquitetura de paisagem no seu melhor. Temos também aqui, no grande tratado dele, sobre teoria da arquitetura paisagista, teoria e prática, também aqui uma paisagem rural, sem nenhuma preocupação estética, e ele vai fazer uma intervenção para criar, desenhar, arquitetar uma paisagem. E, portanto, esta transfiguração, esta arquitetura de paisagem é notável. A criação de um parque nesta zona da cidade do Porto remonta aos princípios do século XX. Há um momento em que a cidade se consciencializa de que necessita de um parque, quer ter um parque, e que um parque não é um jardim. Do Parque da Cidade é algo que parece que a população estava ansiosa e sedenta, quase como se fosse, cá está, uma infraestrutura básica. O parque, por força de ter elementos de água expressivos e estar na rota das migrações junto ao oceano, acaba por atrair muita vida selvagem. É muito diverso, tem toda uma estratégia naturalista ou pseudonaturalista que lhe dá um conjunto de espaços muito diversificados. É uma obra que vai ser realizada gradualmente ao longo de 30 e tal anos, ainda não está totalmente acabado. Muitas vezes a modelação do parque, por vezes, tem como motivação, como razão de ser, aspectos funcionais, por exemplo, isolar o ruído da Boa Vista, né? Cortar a relação visual entre a Boa Vista e o interior do parque. Não é? Mas muitos aspectos, e a motivação principal é estética da paisagem. E a plantação das árvores dá origem
à definição de grandes campos. Vai criar as grandes clareiras com as suas orlas e com os seus recortes de orla. E depois falta-lhe o detalhe. O detalhe depois é feito com a composição de estadias, com as pedras, os muretes, os arbustos, não é? A distribuição das herbáceas, não é? Portanto, há aqui todo um processo de composição arquitetónica, processo esse que, para podermos chegar onde desejamos em termos de expressão estética, temos que ter esta liberdade de desenhar em obra. Acho que o Parque da Cidade é um marco em termos de projeto de arquitetura paisagista, porque aquilo que nós pensamos quando projetamos um parque ou um jardim, muitos dos princípios que aqui são trabalhados, depois podem ser trabalhados também à grande escala, desde os relevos, a hidrografia, a forma como trabalhamos o uso da vegetação, como pensamos a utilização deste próprio espaço. Portanto, acho que este é um marco. O despojamento do parque de tudo o que seja espaços para atividades programadas é fundamental para que o parque seja apenas um mosaico de paisagens, seja a expressão do belo natural, onde as pessoas são convidadas a estar sem qualquer constrangimento, sem ter nada para consumir, mas também não precisarem de consumir nada. E é um espaço que não impõe nada a ninguém, não exibe coisa nenhuma, a não ser a sua estética paisagística. E tenha o prazer de estar no mundo. Um dos âmbitos de intervenção mais importante dos arquitetos paisagistas é em paisagens inseridas em áreas ecologicamente sensíveis. O estudo das características do local e a refletida inserção do projeto nesta área sensível de dunas foram os principais pontos de partida. Preocupações da integração da solução turística ou edificada numa área destas têm que partir logo desde o plano pormenor. E por isso é que a intervenção dos arquitetos paisagistas é fundamental que esteja associada desde o início dos projetos. Para quê? Para que nós possamos influenciar as soluções globais que depois são concretizadas na atitude que temos com o material vegetal, com as árvores, com os arbustos, que aqui foi muito intensa e muito próxima, mas introduzindo as principais preocupações ambientais na solução urbanística. E daí é que resultam as boas soluções turísticas e paisagísticas. Nas palavras de Ribeiro Teles, o turismo tem de assentar numa paisagem. Se não houver paisagem, não há turismo. Mas, acima de tudo, não há uma paisagem para o turismo. Resta-nos saber integrar os dois através de uma perspectiva de proteção ecológica, integrando a ação humana na perspectiva da sua sustentabilidade. Uma relação onde a paisagem serve o homem e o homem a paisagem. Um dos maiores exemplos de paisagem humanizada, resultado da ação humana na paisagem, na perspectiva da sua preservação, é o Alto Douro Vinheteiro. Os arquitetos paisagistas foram importantes para a sua classificação como Património Mundial da Unesco em 2001 e no seu envolvimento a nível do ordenamento do território com o Plano Intermunicipal do Alto Douro Vinheteiro.
É uma obra de todos, é uma obra coletiva e, sobretudo, é de facto anónima, é uma obra de uma comunidade, é uma obra de viticultores, é uma obra de empresários, é uma obra de proprietários, é uma obra de sobreviventes, é uma obra de gerações. É uma paisagem humanizada, sempre foi assim que nós nos referimos. Já assim nos ensinou Caldeira Cabral, já assim nos ensinou Orlando Ribeiro, a paisagem humanizada. Esta relação íntima entre a atividade humana e a natureza permitiu criar um ecossistema de valor único, uma paisagem cultural. A paisagem sempre se relacionou com a necessidade do homem pela sobrevivência. Cada local é único, e esta região é única, porque diferentes gerações souberam adaptar este vale, respeitando-o, mantendo com esta paisagem uma forte relação de identidade. Podemos dizer aqui que a paisagem é a continuidade do braço humano. A diversidade e a escala do trabalho na arquitetura paisagista são enormes. Desde a recuperação de jardins históricos como a cerca do Mosteiro de Tibães. A inserção de infraestruturas na paisagem e recuperação de pedreiras, como o projeto para o Estádio de Braga, que recupera os princípios de Caldeira Cabral no Estádio Nacional. Ou de espaços verdes, como o Jardim do Museu de Arte Contemporânea de Serralves. O trabalho dos arquitetos paisagistas é reconhecido em Portugal e um pouco por todo o mundo, com obras que se destacam pela sua qualidade estética e funcional. Ao contrário daquilo que se pensa, todas estas obras são paisagens humanizadas e todos estes projetos são pensados e desenhados e não ocorrem naturalmente. Os arquitetos paisagistas transformam e adaptam-se a cada local, aos fenómenos do mundo vivo e às novas realidades e desafios que vão continuamente surgindo, estando preparados para lidar com a incerteza e a mudança do mundo contemporâneo. A combinação de conhecimentos e a sua capacidade de síntese oferecem uma promessa real para lidar com as questões urgentes enfrentadas pelos centros urbanos e meios rurais nos dias de hoje. No entanto, apesar da diversidade de atuação, a intervenção do arquiteto paisagista não é ainda entendida como fundamental. Falamos apenas dos arquitetos paisagistas nos momentos cíclicos de desastre e crise, como cheias ou incêndios florestais. Mas será esse o caminho a seguir? Nós, portugueses, temos e sempre tivemos uma grande ligação ao bosque e à mata. A sua evolução confunde-se com a de Portugal, sendo que temos mais de 1/3 do nosso território coberto com florestas e bosques produtivos. No entanto, considerando o abandono rural, os incêndios e todas as políticas florestais, todos os anos perdemos uma área considerável de coberto florestal. Não deveríamos, por isso, começar a pensar a floresta como um problema de paisagem e assegurar uma gestão mais eficaz do território? Outro problema de paisagem são as nossas escolhas de alimentação. Elas refletem-se na construção da identidade e caráter do nosso território. A agricultura urbana é uma medida que contribui para a solução deste problema nas cidades. Para além de ser um rendimento extra,
As hortas urbanas são fundamentais na estrutura ecológica da cidade e levam, através da integração e coesão social, à criação de um sentimento de comunidade. O campo entra assim na cidade, como a cidade deverá entrar no campo. A proporção de pessoas a viver em áreas urbanas deverá aumentar nos próximos anos, e a construção desenfreada coloca problemas urbanos graves. As cidades não deveriam ser tratadas apenas como um simples somatório de tudo o que lá existe, mas sim como um sistema capaz de se relacionar entre si. Não deveríamos travar e abandonar esta política casuística de intervenção urbana? Ao longo deste percurso pela arquitetura paisagista, aprendi que existe uma espécie de responsabilidade ou dever moral de criar e transformar para as pessoas a partir dos elementos e limites da natureza. Existe também algo que aproxima todos os projetos e trabalhos, um profundo conhecimento do lugar e uma ligação intrínseca com o valor identitário das comunidades que o habitam, aproximando o homem aos elementos naturais. A paisagem é fundamental para a construção da identidade de um país, estando muitas vezes ameaçada por falsos e errados investimentos. A paisagem não é uma qualquer miragem idílica e pitoresca. É o país, o território, o espaço exterior em relação ao homem e a sua marca no território. Porque tudo é paisagem.